paixão pelo boi de Barbosa significa você gostar do boi tradicional. Você amar a cultura, você amar aquilo que há de melhor do folclore do Maranhão. Toda a história que Barbosa construiu, todo o legado que seus filhos, netos fazem questão de conduzir, é uma honra para o Boa Boi e uma referência naquilo que a gente entende como sendo o boi de orquestra. Por muitas vezes, eu via ele tirar empréstimo no banco, do salário dele, para pagar. E ó que foi uma época difícil, né? Quem começou o boi de Mutum de orquestra de música foi Seu Camilo. Isso aí eu ouvi isso aí, no começo dessas brincadeiras. Mais precisamente lá no povoado Mutum, né, 1955, o meu avô Camilo, né, que era o pai de Barbosa, resolveu colocar ali uma brincadeira de São João, porque sabe que no povoado não tinha muito o que fazer na época, porque tinha poucas brincadeiras, não tinha muita animação, e aquele povo ali trabalhava muito na roça, outros eram pescadores, e resolveram então colocar esse boi para se divertir. Meu avô foi em busca de Feliciano Vera, que era seu compadre, né? Chamava de compadre. Feliciano Vera era um cantador de boi renomado ali daquela região, e veio cantar no boi do meu avô, né? E ali ele ficou por vários anos na brincadeira. Foi então que em 1957, pelo fato do boi estar tocando muito, só na questão dos instrumentos de percussão, pandeiro, né, bumbo, maracá, banjo, cavaquinho, meu avô então foi até a Xixá e convidou o seu Chiquinho Naiva, né, para vir tocar no boi. Então o Seu Camilo falou com ele para fazer a brincadeira de música, que não tinha sopro, não tinha nada. Era só maracá e bombo. E o Seu Camilo foi lá em Axixá, falou com ele que ele já soprava. E ele veio ensaiar a brincadeira com o Seu Camilo no Mutum. Na época que meu pai tocou com o pai do Seu Barbosa, né? E que era o instrumento que surgiu naquela região, né? Que você já sabe que eram instrumentos percussivos de boi. E só que juntaram-se, que na época quem fazia festa, tinha festa de salão, mas não tinha som mecânico. Quem fazia a festa era as orquestras, sopro, né? Fazia aquela banda e tocavam. Aí formaram essa brincadeira no Mutum, deu muito boa, todo mundo gostou. E por ter dado certo naquele ano, ela começou a expandir. E aí quando foi no outro ano, Feliciano pediu para fazer no Centro Grande. Aí veio o Chiquinho, Seu Camilo, Feliciano, fizeram a brincadeira no Centro Grande. Depois, Chiquinho pediu para fazer em Axixá, ele queria fazer lá. Fizeram em Axixá de novo. Aí Seu Camilo pediu para voltar para vir fazer no Mutum. Aí eles não quiseram mais vir. Aí Seu Camilo falou com o Feliciano e eles vieram, eles dois fizeram a brincadeira. E aí Chiquinho ficou logo para lá, não veio mais não. Já em 1959, Chiquinho então resolveu fazer o seu boi, né? Ele no final da temporada de 1958, ele avisou meu avô que ele a partir de 1959 ele faria o boi dele. Ele decidiu fazer depois o boi de Axixá e permaneceu todos os anos. No final da década de 1960,
o boi veio para Rosário, porque meu avô se mudou, trouxe o boi para Rosário. Meu coração se alegrou, e foi na lua do verão que meu canário cantou, e ele logo de repente bateu a cidade deixou seu interior, e ele logo de repente bateu a... Até chegar em 1979, onde de fato meu avô chamou Barbosa, né? E disse, a partir de agora, eu vou ser brincante do boi, né? Vou te acompanhar, mas toda a responsabilidade agora está passada para você. E aí então, papai mesmo nas suas demandas, que era policial militar, né? Ele tirava o tempo para fazer a brincadeira e começou a fazer a brincadeira em 1979. E aí por diante. Barbosa, eu tive a honra de conhecê-lo, tive a honra de dividir com ele alguns espaços em alguns momentos, de beber da sua sabedoria. Mas acho que o grande conhecimento que eu tive de Barbosa me veio através do maestro Nonato Silva, esse gênio da musicalidade, que inclusive o ano passado deixou de estar na companhia para voltar para o Boi de Barbosa. Porque é um pouco a cara dele também, a cara dos meninos, ele se sente da família e é de fato da família. E a gente fica feliz em estar podendo, neste momento, de dizer o quanto a gente entende ser significativo a contribuição desse batalhão para a musicalidade e para a organização do boi de orquestra. Na época, papai pegou o boi, a partir de 1980, ele começou a juntar documentos para registrar o boi. Até então, o boi era conhecido somente como Boi de Rosário. E eu lembro muito bem que ele gerou todos esses documentos e fazia a Associação Folclórica Rosariense do Bumba Boi de Barbosa. No momento que foi surgindo novos bois, papai quis destacar, Barbosa quis destacar, né, a questão de diferenciar. Quando falasse assim, Boi de Rosário, mas o de Barbosa, o pessoal sabia que era, porque às vezes tinha uma mistura, né, quando chegava nos arraiais para se apresentar. E logo veio 1980, 81, 82, veio o primeiro LP. Está em festa, minha cidade se enfeitou. O batalhão rosariense novamente despertou. Quem viveu já viu e quem quiser pode esperar. E verá Bumba Boi de Rosário com os seus canários voltando a cantar. Aí logo veio, né, 1983, 1984 teve um outro LP, né, que foi gravado. Tem até meu avô, foi o Art Baia que desenhou, né, tem meu avô na capa, com seu cavaquinho, instrumento. E em 1989 ele veio a falecer, ele adoeceu, realmente veio a falecer. Pelo fato dele estar doente e de falecer muito próximo do festejo junino, o papai resolveu não colocar o boi esse ano. Foi então que veio em 1990, e aí sim o boi voltou com tudo. E em 93, né, seu Filogone, que sempre bordou o boi da gente a partir da década de 1980, seu Filogone chamou o papai e disse, Barbosa, por que tu não faz agora um boi branco? Lá para a década dos 84, eu me lembro que meu avô ele já bordava boi para Zé Barbosa, o Barbosa de Rosário. E ele fazia capoeira aqui, e Zé Barbosa vinha, e aí eles formavam a dupla deles lá, ele mais meu pai, meus tios, e bordar o boi lá em Rosário, o boi Zé Barbosa. Aí papai disse assim, rapaz, sabe que a ideia é boa? Vamos fazer. E esse boi realmente foi feito e fez muito sucesso. Primeiro novilho branco do Maranhão, né, dos bois que existiu na época. A primeira ideia, primeiro novilho branco do Maranhão, 1993. O meu novilho diferente é o grande reprodutor do sertane maranhense. Foi o primeiro que surgiu em toda essa região. É o novilho branco que vem causando muita admiração. O povo elogiou e já começaram a copiar esta linda maravilha que surgiu em nosso lugar.
Nele tem lindos monumentos e foi Filogônio que o desenhou. Veio em 95, aí seu Filogônio chamou o papai novamente. Barbosa, por que não faz agora um boi laranja? Já que existe boi vermelho de fato, boi laranja de fato, na realidade. Mas a ideia é boa, vamos fazer. Era boi laranja. Foi um outro sucesso que existiu, né? Porque também foi o primeiro boi a ter um outro boi de uma outra cor. E nesse último LP da década de 80, que eu lembro muito bem, foi no ano de 86. E na capa do disco tinha o Forte Veracruz, que fala da Cachoeira de Rosário. Papai continuou fazendo boi, 95, 96, mas teve que parar em 97, por conta de recursos financeiros. Papai era muito dedicado no boi. Ele realmente, por muitas vezes, eu via ele tirar empréstimo. Empréstimo no banco, do salário dele, para pagar. E ó que foi uma época difícil, né? E ele ficou tão cheio de conta na época, que eu lembro. Porque o empréstimo ele fazia em 12 meses. E esses 12 meses chegava o outro ano e ele estava pagando empréstimo. Chegava outro ano e ele estava pagando empréstimo. O boi dançava, mas não estava recebendo de fato o que deveria receber. E aí, então resolveu parar em 97 para dar uma respirada, né? Pagar o que tinha que pagar. E aí ele conseguiu restabelecer. 99 o papai adoeceu. Adoeceu e andou bem ruim mesmo. Bem ruim. E aí que eu lembro que ele fez uma promessa para São João. São João curasse ele, no ano seguinte ele voltaria a fazer o boi. Mas de fato ele ficou bom. E eu lembro que em 2000 ele voltou boi. Meu glorioso São João, minha promessa eu vim pagar. É com muita fé em Deus, em São José de Ribamar. Meu Senhor São Benedito, o Senhor vai me ajudar. Nossa Senhora do Rosário, a padroeira do meu lugar. E o boi seguiu. Até 2007 um outro CD, até 2008 roupa verde e branco, 2008 papai adoeceu, já no final do ano de 2007, e nós não sabíamos o que era, começamos a fazer vários exames e lá foi constatado que ele realmente estava doente, estava com neoplasia pulmonar, né? E fato esse que papai não acompanhou o boi esse ano, por várias apresentações. Ele acompanhou o boi. Mas de fato o problema é sério, né? Muito sério. E ele veio a falecer em outubro. No dia 17 de outubro ele faleceu. Nesse ano de 2008. Guardião da tradição, submisso ao seu trabalho, contigo nasceu aqui o sotaque de Rosário, saudade de quem partiu, teu exemplo aqui ficou, vou cantar toda lembrança, Barbosa meu professor. E ele mesmo foi que falou pra gente, não deixa o boi parar, não deixa o boi parar, continua com o boi. Chamou a minha mãe, eu lembro que ele chamou a minha mãe e disse, não deixa o boi parar. E o boi de fato não parou. Em 2016 um outro problema. A minha irmã sentiu uma dor de estômago, ela tinha 29 anos, saía de Índia Guerreira no boi, saía bem na frente. E tivemos a notícia que nós não queríamos.
Alguns minutos antes ela tinha falecido, né? Infecção generalizada nos órgãos internos. E aquilo sim foi uma queda. Uma queda pra gente. Pra que tentar outro amor, se a minha vida é você? Por que ficar tão distante, se é tão importante amar pra valer? Já não dá mais pra esconder, nem controlar emoções. Se logo vem o desejo e explode nossos corações. Pra que tentar outro amor, se a minha vida é você? Por que ficar tão distante, se é tão importante amar pra valer? Já não dá mais pra esconder, nem controlar emoções. Se logo vem o desejo. Desespero muito grande. Aí essa assim foi uma porrada. Que eu imaginei até, né? Nós imaginamos até que o boi talvez não voltaria dessa vez. A mãe disse que não conseguia ver o boi saindo sem a filha dela dançando na frente. E aí chocou muita gente. Família, amigo. Foi difícil. Foi uma época bem difícil. Aí conversemos, né? 2020, vamos voltar ao boi em 2020. Aí vem a pandemia. O São João está oficialmente cancelado. Já tinham se antecipado e anunciado a suspensão dos festejos. A Justiça do Maranhão determinou hoje o isolamento obrigatório da população da região metropolitana de São Luís por 10 dias. É a primeira região no país a adotar a medida mais restritiva, conhecida internacionalmente como lockdown. O estado ultrapassou os 3.000 casos confirmados de Covid-19, mais de 8.000 casos suspeitos. Com os números aumentando nesse ritmo, o governo do estado começou a adotar medidas drásticas de distanciamento. Aí a pandemia pega de 2019, aí entrou 2020, né? E chegou a 2021 também sem São João, no Maranhão. Aí vem 2022. Cara, estamos planejando aqui, Reizinho adoece. Aí vem Reizinho, agosto de 2022. Falecimento de Reizinho. A minha paixão pelo Boi de Barbosa, ela começou em 1990, quando eu cheguei no Boi de Barbosa, junto com o maestro Olato Silva, e na época Antônio Moreno, que nos levou para fazer a morte do boi. De lá a gente está até hoje. A paixão pelo Boi de Barbosa significa você gostar do boi tradicional, você amar a cultura, você amar aquilo que há de melhor do folclore do Maranhão. A questão não é só fazer o boi, né? A questão é fazer o boi, mas fazer o boi de forma correta, de forma com que as pessoas olhem e se agradem, de forma com que as pessoas olhem, escutem, né, e diga assim, esse é o verdadeiro boi de orquestra, é o tradicional. Mantemos firme, respeitosamente a tradição. Aumentamos um pouco o andamento, porque antes era 75. Era lento demais, mas para a época era tudo bacana. Hoje nós estamos tocando na rotação 85, dá mais nem um ponto. Então, com 85, você consegue manter o swing, o pique do boi e dá para fazer um trabalho tradicional. Mantemos o banjo, o bumbo, o tambor onça, maracás e os metais. 5, 6 metais, vezes até 7. Isso não altera muito.
E as toadas? Toadas sempre a gente faz, mas colocando sempre o nome do boi. É real que nós precisamos manter essa raiz, porque hoje é referência, né? O que antes não era referência, que era o boi tradicional, e logo veio se modernizando muitos bois. Hoje o boi de Barbosa é referência, assim como o boi de Axixá é referência, por conta do sotaque. São poucos bois ainda que mantêm essa referência. Mas o boi de Barbosa continua fiel, continua esse gigante escudeiro dessa cultura, esse gigante escudeiro da cultura popular. E eu espero que por mais 100 anos o boi de Barbosa consiga continuar sendo assim, para que a gente possa lembrar de como foi que os criadores, como foi que os inventores inventaram o boi, como foi que os músicos que deram origem a esse sotaque pensaram a batida do tambor e os acordes da canção. O boi de Barbosa é isso. É passando de geração em geração, de pai para filho, de avô para neto, e seguindo em frente, mas sem mudar a tradição, sem mudar a essência, sem sair do foco que é a raiz, a verdadeira raiz do boi de orquestra. E com isso, hoje, com 70 anos, né, estamos aí como o boi mais antigo no sotaque de orquestra do Maranhão. Mas a gente continua firme, respeitando aquilo que é mais importante na cultura popular do Maranhão, que é a nossa tradição de ser boi de orquestra. Se a gente vê, foi trajetórias que o boi parou por decadências familiares, né? Ou foi na parte financeira, ou foi na parte, né, de saúde, né? Mas foi decadências familiares, de fato. Hoje estou aqui dando essa entrevista para vocês, lembrando de muitas coisas que já aconteceu, coisas boas que aconteceram. Eu fico feliz em poder estar dando esse depoimento. Lá onde você está, Barbosa do Céu, eu inclusive fiz uma música para você com o Nonato Silva. Lá onde você estiver, receba o meu carinho, o meu abraço e o meu apreço por toda a contribuição que você deixou na terra. O seu legado será sem dúvida imortalizado. Rosário deve muito a você, e o Maranhão mais ainda, e a cultura popular infinitamente maior. Beijo no seu coração, viva o São João, viva aquilo que você acreditava como festa popular, viva a tua arte e a tua sabedoria. O boi de Barbosa, para mim, que mora aqui no meu coração, é uma das minhas grandes paixões. Isso é paixão, isso é amor, isso é verdadeiramente você amar aquilo que você faz. Parabéns, parabéns. Com muita emoção, parabéns, parabéns pelos 70 anos do boi de Barbosa. Parabéns, parabéns pelos seus 70 anos. Parabéns, parabéns, essa prenda maravilhosa. Parabéns, parabéns, com muita emoção. Parabéns, parabéns pelos 70 anos do boi de Barbosa.